Olá, pessoal, tudo bem? Que bom. Vamos lá. Transmissão de número 90, 90ª. Ao coletivo do comandante Zytron, o translúcido do planeta aquático, comandante pleiadiano, que eu ouvi no início, assim, a hora que eu ia trazer a mensagem, ele como o pleiadiano na nave-mãe, ele da nave-mãe transmitindo. eh, é, Manifestado, né, plasmado como loiro alto de uniforme azul, tinha uns dourado assim, bonito. Vamos lá. Vocês podem utilizar em seus centros energéticos, seus chakras, os cristais de quartzo, as pedras semi-preciosas ou preciosas, gemas, todos, de alguma forma, contribuem não só para a frequência, como também para a sua purificação de forma cristalina. Em meu planeta aquático, utilizamos os quartzos, os cristais, as gemas, em tamanho natural, que são bem grandes, pois esses minerais, os cristais, já estavam ali. Não levamos como vocês muitas vezes precisam fazer, que moram em centros urbanos, ir até um local e comprar para levar para casa e fazer no seu entorno o ancoramento energético. Como minha casa é coletiva, possuímos cristais como a própria iluminação, inclusive com armazenamento de calor e dados. Estamos sugerindo a Márcia, eu, que tem trabalhado através do Reiki Vivo os centros principais de energia de um corpo físico, os 7 chakras principais, mas vocês possuem mais de 80 mil mini centros energéticos, como vórtices de energia que captam a frequência cristalina das propriedades daqueles cristais. Parênteses da Márcia. Pois é, pessoal, eu já contei em algumas transmissões anteriores, em lives anteriores, uma hipnose que eu fiz com a Camila Fujita, fica aqui um grande abraço para ela. Eu a reencontrei recente no Master Reiki. Ela fez a hipnose quântica em mim e eu me vi como este comandante, né? Um ser translúcido, e eu entrei no local, eu estava voando, entrei na água voando, entrei na casa, né? Que era, parecia uma caverna, mas não é caverna. Tinha, um, tinha uma formação assim de cristal transparente, e como se a minha nave, então, era o meu corpo, ah, estacionasse e entrasse nesta casa, que é uma casa coletiva mesmo, dava para perceber que não tinha muita separação. E a primeira coisa que me chamou a atenção, pessoal, foi assim uma beleza enorme, muitas pedras, muitas pontas de cristais. A gente tem algumas reproduções minúsculas aqui, né? Mas assim, era grande. Pensa numa coluna de 3 metros, 4 metros, porque o próprio comandante Zytron tinha mais de 2 metros. E as colunas eram assim, gigantes, muito grandes. E não é que elas eram polidas, mas elas eram naturais. Dava para perceber que a beleza delas, o brilho delas era natural. Claro que tem ali um tratamento, deve ser, né? Não sei, não vi ninguém tratando, mas aquilo me chamou muita atenção. Falei, nossa, um planeta aquático com tantos cristais, com tantas pedras preciosas assim, como se fossem as paredes, né? É como se eu estivesse numa cúpula de cristal, num templo de cristal. Tanto que foi falado isso lá em alguma transmissão, que não é que o templo tem cristal, não, é cristal, e aí vira templo. No caso, não era templo, era uma formação rochosa com algumas pontas de cristais de várias cores, vários tamanhos, muito brilho. E aí eu reparei que não tinha fiação elétrica, não tinha essas coisas, que era o próprio cristal emitindo aquela luz, a sensação do calor,
E ali ficou muito claro que existiam informações gravadas ali, que eu não sei como que faz para tirar a informação, mas eu acessei este campo. Vamos lá. Até mesmo o Sol, que banha a superfície do planeta Terra e adentra ao oceano, Sol, é, o Sol é tão importante que, ao reluzir nas pedras, ele armazena aquele calor e aquelas propriedades geotérmicas também se transferem. Vocês já repararam? Parênteses. Deixa os seus cristais. Aqui eu deixo os cristais todos aqui na. Tem uma janela que bate bastante sol, recebendo aquela energia mesmo do sol. E um dia desse eu conto como é que eu vim parar nessa sala, hoje não, né? E eu fico movimentando. Vocês podem reparar, essa minha mesinha de apoio aqui não é um estúdio, aqui é o espaço onde eu trabalho, né? Que virou um estúdio, mas assim, as pedras, as pontas de cristais, os quartzos, os cristais, ou, né, vários outros formatos e tudo, fica ali armazenando aquele calor e de vez em quando eu seguro assim, ó, eu sinto muito forte esta conexão. E aí eu entendi, né, porque que eu sempre gostei de pedra, sem entender nada de pedra, por causa do Zytron, do comandante Zytron, porque afinal de contas, ele é outra consciência minha, expandida. Eu sou fractal aí, de dois, que se apresentaram até agora, não sei, né, de estelares, são esses dois. Vamos lá. Existem mecanismos que vocês não observam, mas podem usufruir. Um exemplo que todos conhecem é a pedra ametista, a lilás, né? A violeta, muito utilizada para transmutar energias mais densas. Ela está ligada ao seu mestre ascensionado, Saint-Germain, este ser crístico tão puro. Em uma das encarnações, ele foi o próprio José, pai de Jesus. Ele mesmo. Está em voga entre vocês que a espada do Arcanjo Miguel é representada pela cianita azul, possui propriedades de proteção. Eu ganhei duas assim, em formato de espada, que eles ficam ali no cantinho assim, ó. A selenita branca possui propriedades de purificação e todas as demais pedras e cristais. Ou seja, ele te purifica, purifica o ambiente e purifica as demais pedras, os demais cristais. Então, se você deixa encostando na própria cianita, então sempre deixa uma pedra que puxa energia densa e uma cianita, uma selenita junto, né? De repente, se você coloca só aquela que puxa tudo, a densidade, fica toda a densidade ali, não limpa. Então precisa transmutar, né? Tudo que puxa, depois precisa ser limpo, tá bom? Então vamos lá. Então, a selenita limpa o ambiente, purifica o ambiente onde vocês estão. Até aí o Slaitron, ele faz um comentário que eu achei engraçado, porque ele fala assim, ó, até que a pedra fique famosa, ela é barata, é acessível a todos. Quando todos ficam sabendo que é bom para X coisa, todo mundo sai para comprar, o que acontece com o preço? Sobe, né? Ele fala isso, eu achei engraçado, mas vamos lá. As pedras simples. Aqui ele fala para a gente não ser enganado, né? Porque tem gente que vende pedra que o pessoal usa para asfaltar. Ok, ó, vou ler. As pedras simples que são utilizadas muitas vezes para asfaltar não têm nenhuma propriedade. Não tem nenhuma indicação de cura ou não tem uma frequência que é benéfica, é pedra. Em alguns lugares, infelizmente, né, no planeta Terra, vende-se pedra rústica como quartzo. Eles pintam, eles tratam, eles fazem alguma coisa e falam que é quartzo. Como se cristal fosse. Mas felizmente a tecnologia de vocês consegue detectar aproximadamente quase todas as pedras, todas as suas propriedades e indicações terapêuticas, inclusive, que ajude no desbloqueio e no equilíbrio dos chakras.
Quando estamos em. Parênteses da Márcia. Eu baixei um aplicativo, só que ele é pago, mas ele é bem legal. Eu peguei aqueles 7 dias de teste, saí fotografando tudo que era pedra para saber se é verdadeiro, se é falso. Eu posso dizer assim, a, a maioria era verdadeiro, eu comprei isso e o nome era isso. Em alguns lugares eu comprei pela internet. Eu comprei achando que é isso e veio como segundo tipo disso. Mas tem as propriedades disso, porém não é a mesma pureza. Aí eu fiquei meio chateada, né? Mas eu desinstalei, eu cancelei a conta para não ter que pagar. Mas se for o caso, né, quando eu for fazer uma compra e eu quiser verificar se a pedra é válida ou não, até mesmo correntinha, se é ouro ou não, se é anel é o que que é, eles conseguem detectar, tá bom? Depois eu vejo qual é o nome do aplicativo, coloco lá na descrição do vídeo, não como propaganda, e sim como tecnologia que já está à nossa disposição. Vamos aqui para a parte final. Quando estamos em profundo desequilíbrio, seguramos as pontas de cristal de quartos grandes lá na casa do Zaitron. Em uma em cada mão, nos deitamos por alguns segundos e é o suficiente para nos restabelecer. E foi verdade, gente, porque eu estava desmemoriada. Aí falaram, vai lá na sala dos cristais, segura as duas pontas de cristal e aí foi rapidinho que eu voltei à memória. Bom, aí ele fala, né? Isto foi visto na própria hipnose da Márcia. Ela mesma passou por essa experiência. Uhum. Não gravou as cores. Uhum. Mas uma era verde. Hoje eu fiquei sabendo que uma era verde, a outra era transparente, é um cristal translúcido, né? Mas pode ser de qualquer cor. Pode ser o tamanho que for. Segura uma a outra, tá bom? Uma numa mão e um outro cristal na outra. O importante é que seja utilizado. As suas propriedades metafísicas, medicinais, curativas, autocurativas e outras formas. Vocês aí têm cursos e pessoas especializadas nesta matéria dos cristais. Aquelas pessoas que gostam, estudem e utilizem essa ferramenta para vocês, para proteger o seu campo vibracional no entorno da sua cama, no entorno da sua casa. No planeta Terra, muitos vêm de longe, parênteses da Márcia. Aqui ele fala do. Eu vou ler, eu vou ler. Ele muda de assunto, depois ele volta, mas ele fala do Divaldo Franco. No planeta Terra, muitos vêm de muito longe para ajudar. Muitos vão tendo passado um longo período ajudando. Assim também se despedem as pessoas que marcaram época, como Chico Xavier, Divaldo Franco, médiuns que deixaram obras inigualáveis, ajudando a milhares de pessoas. O ser humano, enquanto encarnado, que possui seus desafios e as suas depurações através do seu perispírito, mas que no caminho, ao caminharem, depuram tanto que possuem vidas de profundo significado que muda a trajetória não só delas mesmas, como também da vida de muitos. Sejam vocês os que se baseiam em exemplos de pessoas que deixam obras fraternas, obras de amor, obras de cura, obras de exemplo. É assim que vocês se redimem de seus passados sombrios, dos seus débitos perante as suas consciências, e iluminam o caminho de muitos ao seu redor. Gratidão ao senhor Divaldo Pereira Franco por tantas obras que deixou aqui para nós no Brasil, no planeta Terra. Gratidão. Fica aqui a nossa homenagem. Façam com que os cristais que existem na sua glândula pineal, cristais de apatita, pessoal, emanem muita luz, expandam a sua terceira visão, expandam a comunicação telepática com seus seres superiores, que ativa, ó, ó.
expande esse chakra e comuniquem-se com os seus eu superiores, eu divinos, com as consciências mais expandidas e da luz, para que aprendam com maior velocidade e tornem-se mestres de si próprios. Zaitron, eu sou. Pessoal, nós temos cristalzinhos de apatita, não tem essa de cristal tá bloqueado. É que a gente precisa fazer o exercício para, com visualização, existem várias técnicas, né? Mas a respiração, a concentração, a pulsação desse chakra, pulse ele, expanda, 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 ilumine, para que vocês atinjam a própria maestria divina. Isso faz toda a diferença. Por quê? Os cristais são bons para aquilo, mas principalmente para ativar os seus próprios cristais internos, ativar suas conexões direto com a fonte, direto com o seu eu divino. Ai, Márcia, mas eu não escuto. Gente, ninguém está falando que tem que escutar. Nós estamos falando conecta. É uma experiência sensorial, é uma experiência inigualável. Quem um dia conectou sabe como o corpo físico fica, como as moléculas ficam assim, é outra experiência, né? Há um transcender do físico para o energético, tá bom? E antes de terminar, quero dar os parabéns à Odessa, querida, que hoje, após um longo tempo já morando junto, casou lá na Itália, mandou fotinho e tudo. Gratidão ao casal, gratidão, felicidades a vocês, tá bom? O dia que eu for aí na Itália, vou visitá-los. Ah, é isso, pessoal. Ó, beijo grande, fiquem bem. Até amanhã. Tchau, pessoal.